Olá, boa noite. Eu sou Vitor Massulo e a partir de agora está no ar mais uma edição do Band Eleições 2024. Estamos ao vivo para os 62 municípios do Amazonas. A você, obrigado pela audiência. E o nosso convidado é Gilberto Vasconcelos, candidato à Prefeitura de Manaus pelo Partido Socialista dos Trabalhadores Unificados, o PSTU. Boa noite, bem-vindo. Boa noite, Vitor. Estamos aqui para conversar com a população de Manaus e falar um pouco do programa do PSTU e o que a gente quer para essa eleição. Uma oportunidade para os telespectadores, os eleitores conhecerem as ideias e propostas ao Executivo Municipal, o PSTU que aborda pautas voltadas aos trabalhadores, Gilberto. Sim, o programa do PSTU é um programa que visa resolver os problemas da classe trabalhadora. Por exemplo, nós achamos que um dos grandes problemas da classe trabalhadora manauara é o desemprego. Então, esse é um dos pontos que nós vamos abordar aqui. E o desemprego ele tem causado uma série de sofrimento na população, porque nós temos uma cidade com cerca de 400 mil pessoas desempregadas. Oficialmente, pessoas que procuram emprego e não encontram, segundo a última estatística, chega perto de 190 mil pessoas. Mas tem uma outra quantidade, mais de 200 mil pessoas, que nem vai atrás de emprego, são desesperançados. Então, esses números, quando a gente junta esses números com aquelas pessoas que vivem de bico, isso chega a um número absurdo. Cerca de 60% da população economicamente ativa dessa cidade encontra-se nesse estado. Então, isso preocupa muito o PSTU e o nosso programa de governo é um programa que visa resolver esses problemas. Agora, não dá para resolver esses problemas fazendo promessas e repetindo o que vem sendo feito ao longo desses anos, dessas décadas. Então, por isso, nós lançamos candidatura do PSTU e estamos aqui à disposição. Hoje, o que é possível melhorar em Manaus, Gilberto? Olha, Manaus precisa de um plano de obras públicas. A cidade, ela cresceu se espraiando, os bairros não têm urbanização, não tem esgoto, saneamento, não tem coleta de lixo seletiva, não tem tratamento do resíduo sólido, os esgotos vão para dentro dos igarapés, poluindo os igarapés da cidade, o rio principal, o rio Amazonas, e trazendo uma série de transtornos e de situações que poderiam ser evitadas. Então, Manaus precisa imediatamente de um plano de obras públicas que ataca a questão do desemprego e, ao mesmo tempo, resolve esses problemas crônicos, assim também como o entorno de Manaus. A área rural de Manaus é uma área que está abandonada. Embora o governador agora tenha anunciado alguns projetos de última hora, talvez tentando beneficiar o seu candidato, mas quem mora ao redor de Manaus conhece a realidade e sabe que tem muita propaganda e pouco trabalho. Agora, para o nosso telespectador que nos acompanha, quem é Gilberto Vasconcelos? É formado em Letras pela Universidade Federal do Amazonas, professor universitário e professor municipal e presidente do Diretório Estadual do PSTU no Amazonas. Sim, eu sou professor da rede pública municipal de 6º ao 9º ano, língua portuguesa. Eu milito desde 14 anos de idade, trabalhei no Distrito Industrial, num momento de muita luta. Me orgulho desse momento que as lutas produziram uma elevação momentânea no nível de vida da população. Trabalhei nos Correios 15 anos, também fiz parte da luta da categoria e estou como professor, sou professor há quase 20 anos na CEMED. Membro da CSP com Lutas também? Isso, sou um dos dirigentes da Central Sindical e Popular, a CSP com Lutas, que eu creio que quem participa das lutas tem nos visto em todas as lutas importantes que já se deram nos últimos anos, a exemplo da luta contra a reforma da Previdência, que atacou tantos direitos da classe trabalhadora, obriga a população a trabalhar mais tempo e, quando vai se aposentar, a receber menos pela sua aposentadoria. E que, inclusive, agora vem recebendo uma promessa de ataque, porque existe já projeto, partindo do governo federal e do Congresso Nacional, que visa desvincular a aposentadoria e o BPC, o benefício de prestação continuada, do salário mínimo, que é para permitir que os aposentados recebam menos do que o salário mínimo, ou seja, depois de trabalhar a vida inteira,
esse trabalhador, essa trabalhadora vai ser mais prejudicada ainda porque não vai receber nenhum salário mínimo. Então, a CSP com Lutas e nós do PSTU, nós estamos nessa luta contra essas barbaridades que acontecem. Temas pertinentes. Hoje o PSTU tem como vice uma mulher, Damiana Amorim. Sim, a Damiana Amorim, para quem não a conhece, é uma lutadora do movimento social, luta por moradia, que é um outro grande problema da cidade de Manaus. E essa companheira tem muitos anos de luta, de história, e nós, na convenção do PSTU, escolhemos a Damiana para vice, porque ela é uma companheira que representa essa luta por moradia e também representa as mulheres, aquelas mulheres que batalham, que lutam, aquelas mulheres que não têm nenhum tipo de privilégio e para colocar o pão na sua mesa todos os dias é preciso lutar, trabalhar e ainda assim não descuidar e deixar que nenhuma injustiça aconteça. A gente fala de moradia, de crescimento populacional. Segundo o IBGE, Manaus é a maior cidade da região norte do Brasil e que também lidera a porcentagem quando se fala em crescimento populacional. Moradia, mobilidade urbana, quais as propostas do PSTU, Gilberto? Olha, nós temos propostas para curto, médio e longo prazo. Veja, no curto prazo é preciso melhorar as rotas de ônibus, os locais por onde os ônibus passam, para que o tempo de espera e o tempo do trajeto de um lugar a outro seja reduzido. A gente pensa em reduzir de imediato isso aí uns 40% a 50% do tempo que é gasto hoje, mas isso não resolve o problema de Manaus. Manaus precisa de uma rede de metrô de superfície. Uma cidade como Manaus, que cresce se espraiando, uma cidade como essa não pode ficar dependendo somente de ônibus. Primeiro, o ônibus polui muito. Segundo, quem mora no Jorge Teixeira, quem mora na Cidade de Deus, Colônia Antônio Aleixo, Puraquequara, se precisa ir ao centro de Manaus, gasta em torno de 2 horas para ir e 2 horas para voltar. Se a pessoa trabalha no centro, ela perde 4 horas todos os dias, só no deslocamento. Isso quando não acontece algum acidente que piora o trânsito. Então, Manaus precisa do metrô de superfície para resolver essa situação de maneira duradoura. Gilberto, você é professor da rede municipal. Hoje em dia, qual a realidade de um professor da rede municipal? Olha, é bem difícil. Os professores, de um modo geral, tanto da rede municipal como da rede estadual, eles vêm sendo, ao longo do tempo, desrespeitados. Nós trabalhamos em condições inadequadas, com uma série de atividades que são colocadas na sala de aula, que não são, muitas vezes, o objetivo da educação, muitas vezes apenas para fazer propaganda para o prefeito de turno ou para o governador, porque isso acontece na CEMED e acontece também na SEDUC. Então, a realidade de um professor é de baixo salário, péssimas condições de trabalho, ambiente quente, desfavorável para a educação, onde não tem a possibilidade de você trabalhar com as novas tecnologias para propiciar ao aluno um aprendizado que satisfaça os seus anseios e que prepare para o futuro. Então, se isso não acontece desde a base, desde a creche, do ensino fundamental 1, do ensino fundamental 2 e também do ensino médio, nós vamos construir uma cidade e uma população que ela vai ser sempre atrasada em relação àquilo que existe de tecnologia. Então, a realidade dos professores é muito ruim em função disso. E na sociedade é feita sempre uma propaganda que a culpa é do professor. E também tem a questão salarial. Quando professores eles resolvem reivindicar um salário mais justo, um salário melhor, eles são atacados que muitas vezes é preciso ir à greve e nesse momento eles são atacados porque deixam as criancinhas sem estudar, quando na realidade o estudo que está sendo praticado hoje, esse estudo ele não é adequado e não forma ninguém adequadamente. Certo. Gilberto Vasconcelos, a próxima pergunta com tema livre é sobre saúde pública. PSTU, sendo representante na Prefeitura de Manaus, quais as propostas para a saúde pública da cidade? Olha, nosso programa histórico do PSTU é que nós tenhamos uma saúde básica, de atenção básica, de excelência, para que possa produzir o efeito de prevenção. As pessoas, se tiverem saúde preventiva, elas não vão adoecer na quantidade que adoece hoje. Agora, nós não queremos passar a ideia que o PSTU, que os outros candidatos passam, de que o PSTU tem a mágicazinha. A nossa mágica, entre aspas, é o seguinte: nós queremos construir conselhos populares, onde a população ela tenha
o poder de decidir o que fazer na área da saúde, no seu bairro, dizer o que precisa melhorar, como deve ser o atendimento. E para a população ter essa autoridade, a prefeitura tem que estar disposta a democratizar o poder, coisa que a gente não vê. Então, o que o PSTU pretende é democratizar o poder, passando para os conselhos populares o poder de decisão, aquela capacidade de avaliar e de corrigir o que estiver errado, de fiscalizar a aplicação da verba pública, de fiscalizar o trabalho, a qualidade. É isso que o PSTU pretende fazer, isso na saúde, na educação, na segurança, nas obras, em todos os campos, porque os conselhos populares, eles são o órgão do povo para fiscalizar e também para decidir. É assim que a gente pretende governar. Os conselhos, então, teriam participação efetiva? Sim, na nossa gestão, no nosso plano de governo, os conselhos populares têm poderes deliberativos. Fiscaliza, avalia, propõe e delibera. Claro que tudo isso mediado com as limitações que o poder municipal tem, mas ao mesmo tempo produzindo um efeito de reivindicação para o governo federal, para o governo estadual. Porque veja, Manaus é uma capital que possui mais da metade da população do estado do Amazonas. As verbas que são produzidas aqui, que são geradas aqui, a riqueza gerada aqui, o imposto dela não é recolhido só para a prefeitura, é recolhido também para o governo do estado, para o governo federal, e todos esses entes têm obrigação com a população. Então, a prefeitura, eu como prefeito, eu quero me colocar na posição de uma liderança para que o anseio da população seja respeitado pela prefeitura, pelo governo do estado, mas também pelo governo federal. Então, nós queremos fazer de maneira diferente, dessa forma, para que a população realmente tenha a sua voz ouvida e respeitada e que seja executada à vontade do povo. A CSP com Lutas aborda muito a questão dos direitos das mulheres. Sim. Deve ser uma prioridade na gestão do PSTU? Assim como é no próprio PSTU, o direito das mulheres, ele tem que ser ampliado, ele tem que ser respeitado. E porque, veja só, existem muitos direitos no papel, na letra, mas não existe na prática. Para que haja um direito e ele seja execuível, para que ele aconteça de verdade, é preciso que tenha recurso destinado, é preciso que tenha vontade política. Então, nós inclusive temos a nossa vice, a Damiana, é uma companheira, que é uma prova do nosso compromisso com essa questão da mulher. Porque, veja, não é só a questão dos direitos reprodutivos, é a questão da saúde, é a questão da luta contra o assédio, da luta contra a violência, do direito da mulher andar na rua e não ser assediada, de não ter medo de andar na rua 9 horas, 10 horas da noite, com medo de alguém vir lhe sequestrar, estuprar. Então, essa luta é uma luta do PSTU, mas nós queremos ampliar ela para toda a sociedade. Gilberto Vasconcelos, 15 minutos de entrevista, conforme definido em reunião com os representantes dos partidos, as considerações finais, por que Gilberto Vasconcelos deve ser prefeito de Manaus? Olha, o Gilberto Vasconcelos ele é o representante de um programa político da classe trabalhadora, da juventude e da população pobre, e por isso nós queremos governar, para que esse programa ele seja executado pelo povo. E por isso nós queremos convidar você a conhecer o PSTU, seguir o PSTU nas redes sociais, @GilbertoPSTU, esse é o nosso Instagram. E nós queremos convidar a população e a classe trabalhadora, a juventude, a nos conhecer e vir junto conosco construir esse projeto, esse sonho. E no próximo bloco, o outro candidato que busca o cargo de prefeito de Manaus e também vice-prefeito, aqui no Band Eleições 2024. Até já! Olá, boa noite. Band Eleições no ar para os 62 municípios do Amazonas. Eu sou o Vitor Massulo e o nosso convidado de hoje é o candidato à Prefeitura de Manaus pelo Mobiliza, Wilker Barreto. Boa noite, bem-vindo. Boa noite, Vitor. Boa noite a todos os telespectadores da Band. Candidato, uma oportunidade incrível para os telespectadores que nos acompanham conhecerem as propostas e ideias para o pleito deste ano. Quais são as principais propostas para a capital amazonense? Inclusive, um dos seus planos de governo é a criação do Fundo Municipal da Educação Infantil. Olha, infelizmente, Vitor, os números da educação infantil são alarmantes, em especial da creche. Manaus tem hoje mais de 153 mil crianças fora da creche. Somados aos quase 30 mil criancinhas de 4 a 5 anos,
A educação infantil de Manaus, de 1 a 5 anos, tem mais de 180 mil crianças. E não existe nenhuma lei que obrigue o prefeito a enfrentar esse problema. Para isso, nossa proposta é a criação do Fundo Municipal de Educação Infantil. Será uma das primeiras mensagens que eu encaminharei à Câmara Municipal de Manaus para garantir em lei que a prefeitura faça o investimento de 10% dos seus recursos próprios por ano. Vai dar em média aí de uns 200 a 250 milhões. Em 4 anos, R$1 bilhão. Com isso, você, mamãe e papai que me assiste, sabe que sua criança hoje está fora da creche, da escola, tem 2 problemas. Um social, que é a criança fora da escola, e o econômico, porque você não consegue arranjar um emprego, porque tem que se sacrificar pelo seu filho. O projeto Fundo Municipal de Educação Infantil vai atacar esses 2 eixos. Um, o social, e o outro, o econômico, porque nós vamos permitir que milhares de pais possam correr atrás do sustento de sua família. Wilker Barreto, vereador, deputado estadual, por que deve ser prefeito de Manaus? Olha, eu construí minha vida com muita luta, Vitor. Eu sou economista, sou doutor em administração, tenho mestrado em meio ambiente, sou casado com a Camila Barreto, tenho 2 filhos manauaras, sou também desta terra, sei o que passa a população. Se tem um político hoje que sabe o sofrimento do que passa a população nos hospitais, falta de segurança, educação com precariedade, sou eu. Eu assisti o último debate da quinta-feira, dia 8, onde não pude participar, mas eu percebi que ali os nomes todos eram ligados ou já foram ao atual governador. É só ir para as redes sociais deles e perceber que as mazelas que afligem Manaus e o Amazonas não são de agora da pré-campanha, vêm se arrastando há um bom tempo. E todos eles, sem exceção, Vitor, ficaram calados para os problemas. Eu sou deputado de oposição há 6 anos, me sinto preparado. Nossa gestão será voltada principalmente para cuidar de pessoas. E eu te dou um exemplo, começando pelas crianças. O Fundo Municipal de Educação Infantil é o primeiro enfrentamento, é o primeiro fundo do Brasil de uma prefeitura exclusivamente para um déficit que vira gestão e entra gestão e ninguém quer enfrentar. Então, eu acredito que eu tenho todas as qualidades. Eu não tenho, Vitor, o dinheiro que os outros candidatos têm, mas o que eu tenho, eles não têm. E não acham na prateleira, que é o preparo e a experiência para administrar uma cidade hoje rica nos números. Manaus é a 5ª cidade mais rica do país, mas com um povo pobre. Esse resumo corresponde à má aplicação dos recursos públicos praticado hoje pela atual gestão. O que fazer para mudar esse cenário, incluindo ainda a geração de emprego e renda? Obrigado pela pergunta. Eu vi candidatos aqui falar que a corrupção é o seu plano principal de governo. Corrupção não é plano de governo, corrupção é obrigação de qualquer pessoa pública. A minha proposta é, primeiramente, ajustar as finanças do município, que se encontra caótica. No debate, ninguém falou dos números da prefeitura. Eu digo para você, a nossa cidade hoje encontra-se no vermelho. Por isso, Vitor, que Manaus vive emprestando dinheiro. Recentemente encontramos uma celeuma agora, que foi a questão do empréstimo com a Câmara. Nós vamos enxugar as finanças da Câmara, da Prefeitura, e vamos encontrar próximo de R$1 bilhão, enxugando folha e custeio da máquina, que hoje consome mais de R$8 bilhões. Se eu encontrar 20%, eu estou encontrando R$1,6 bilhões. É só combater o desperdício. Agora, para combater o desperdício, tem que ter preparo, tem que ter experiência. Nós vamos criar o Banco Empreendedor. Empreendedor. Quer combater miséria? Quer combater pobreza? Gera emprego, gera renda. Sabe quem é que gera riqueza? Micro e pequenas empresas. O Banco Empreendedor vão ser linhas de crédito para segmentos que querem alavancar o seu negócio. Negócio que é alavancado, emprego que é gerado. Manaus hoje tem mais de 200 mil pessoas desempregadas, fora do mercado de trabalho. Nós temos um público jovem com percentual para emprego e isso precisa incentivar através de treinamento, através de incentivos do Banco Empreendedor,
Programas como o Meu Primeiro Passo, que é para os jovens, programas como os 60+, que é para a terceira idade. Para eles, nós vamos trabalhar o mercado de formação de renda, cursos de eletricista, de mecânico, de planificação de beleza. Manaus precisa ser uma cidade que o dinheiro volte a circular. Mas, repito, dinheiro para voltar a circular tem que primeiro sanear as finanças de uma cidade hoje que está doente. Hoje, a sua candidatura conta com o apoio de uma professora, que é a sua candidata a vice-prefeita de Manaus? Olha, eu posso falar, Vitor, para Manaus, que hoje a professora Renata, uma professora de carreira, que passou pela sala de aula, que passou por direção de escola, que coordenou o Distrito Leste, é um dos melhores quadros hoje no pleito municipal. As entrevistas irão mostrar a sua qualidade. O meu mandato de deputado estadual é um mandato inclusivo, mas eu sou um mandato inclusivo nas minhas ações, no dia a dia do meu mandato, graças à contribuição da Renata no meu mandato. Então, hoje, a educação terá, na pessoa da professora Renata, alguém sensível, alguém que conhece os problemas, alguém que vai me ajudar muito nesse desafio da educação infantil de 1 a 5 anos, de nós melhorarmos os indicadores. Falar para você, professor e servidor, Fundeb é importante, o abono é importante, mas o melhor é a carreira, porque o abono não alcança você, aposentado. O aposentado não recebe abono, mas a carreira alcança ele. O que eu preciso é valorizar o servidor público. E eu fiz isso quando presidi a Câmara Municipal de Manaus. Fiz o plano de cargos e carreira dos servidores depois de 15 anos de espera. Então, eu agradeço, professora Renata, pelo seu convite e acredite, nós vamos fazer muito por essa cidade. Na segurança pública, candidato, na área da segurança pública em Manaus. Olha, eu venho falando, e eu vejo alguns candidatos já copiando, que nós vamos trazer, até o final de 2025, 1.000 novos guardas municipais. Mas lembrando, para contratar tem que ter recurso. Paralelo a isso, eu estou fazendo um grande choque de ordem. Eu vou reduzir as despesas da prefeitura na ordem de 30%. Eu vou encontrar primeiro o dinheiro, para depois contratar. Eu vejo muito candidato no debate com varinha mágica. Não existe varinha mágica, existe gestão. Por isso que nós temos 4 eixos no nosso trabalho, no nosso plano de governo. Nós temos emprego e renda, nós temos gestão, nós temos qualidade de vida e sustentabilidade. A segurança pública passa a ser uma obrigação de Manaus, porque, infelizmente, o Estado não dá conta do serviço. Trazer 1.000 novos guardas ao final de 2025, por que final? Porque os primeiros 6 meses de 2025 eu preciso fazer o concurso e depois dos outros 6 meses eu preciso treinar o efetivo. Esse efetivo irá dar suporte centro da cidade, terminais, UBSs que precisam ficar abertas em horário estendido, escolas, mais pontos vermelhos, ponto crítico. Nós temos incidentes agora recentes. Esse efetivo é para tirar a pressão de uma combalida e desestruturada polícia militar em função do seu efetivo. Então, a cidade de Manaus precisa contribuir com a segurança pública. Não é que a Guarda Municipal vai ocupar o papel da PM, mas convenhamos, um guarda municipal armado inibe qualquer tipo de assalto. Leva a sensação de segurança. Não tenho dúvida disso. Certo. Candidato, no transporte público, a gente sabe que muitas ocorrências foram registradas recentemente, são números expressivos quando se fala em assaltos dentro do transporte público. É o cidadão que acorda cedo, durante a madrugada e vai para a labuta, muitas vezes não sabe se vai voltar para casa. Nós temos que trabalhar o seguinte, o transporte, no que diz respeito à sua pergunta de segurança pública, trabalhar em conjunto com a Secretaria Municipal de Estado da Segurança Pública. Nós temos aí o CIOPS, nós temos o Centro de Monitoramento. A tecnologia tem que ser parceira. Ninguém vai conseguir colocar um guarda municipal em cada ônibus. Ninguém consegue colocar um PM em cada ônibus. Mas você consegue, com o apoio da tecnologia, saber em tempo real, botões de pânico, de qual unidade está sendo assaltada. E, obviamente, numa ação conjunta, Guarda Municipal e Polícia Militar, porque todos servem Manaus. Todos estão aqui para servir Manaus. O salário do servidor público estadual é pago com as receitas de Manaus.
Então, não existe desassociação de força de segurança. A ação é conjunta. Eu, hoje, sou adversário do governador, mas na condição de prefeito, ele tem a sua obrigação e eu tenho a minha pela cidade. Infraestrutura em Manaus. Vitor, nós vamos primeiro combater o desperdício hoje, que é pesado dentro da Seminf. A Secretaria Municipal de Infraestrutura, ela não tem controle do seu estoque. E eu vou aproveitar aqui a audiência aqui da Band para mandar um recado para a atual gestão. Reza para que eu não ganhe a eleição para prefeito. Ganhando a eleição para prefeito, eu vou mostrar a caixa preta da prefeitura dentro da Seminf. Tu quer fazer chegar o asfalto lá na ponta? Começa primeiro combatendo o desvio. O que se compra hoje não chega na ponta. Eu já fiz denúncia sobre isso para o Ministério Público. Nós vamos fazer valer o seu recurso, cada centavo, chegando na ponta. Manaus tem uma malha viária grande, problemática, que cresce de forma horizontal. Mas a gente não pode abrir mão de uma gota de asfalto, um saco de cimento. Isso faz falta lá na frente. Manaus gasta por ano 800 milhões de reais com a Secretaria Municipal de Obra. O custeio da máquina de Manaus está insuportável. Mais de 4 bilhões de reais. Se nós implementarmos aí, Vitor, uma economia de 20%, a gente encontra aí 1 bilhão de reais. Eu falo muito de números porque eu não consigo ver um candidato a prefeito falar de ações sem olhar para o caixa da prefeitura. Eu sou economista, eu gosto de dizer o seguinte, como é que estão as finanças da prefeitura? Não está boa. Então a prioridade deve reduzir os custos, vai ser reduzir Você diminui os custos para aumentar a capacidade Certo. de investimento. E, obviamente, combatendo o desperdício. Mas você precisa ter capacidade gerencial para isso. Eu vou me cercar dos especialistas, mas eu também sou um especialista. Então eu consigo falar na mesma linguagem. Candidato, nosso tempo chega ao fim, as considerações finais. Olha, eu quero agradecer a oportunidade de falar para você que me assiste. Você, pai e mãe, sabe da dificuldade hoje que se encontra em Manaus. Eu sou candidato a prefeito porque eu sei do seu problema. Eu estou todo dia combatendo isso. Eu bato de frente com o sistema. Eu quero ter essa oportunidade porque eu entendo que eu tenho as condições técnicas e experiência para enfrentar hoje uma cidade problemática. Administrar Manaus não é fácil, é difícil, mas eu acredito que nós podemos, em 4 anos, devolver o sorriso para Manaus, investindo nas questões estruturais, combatendo a questão do desperdício, dando um olhar para a questão da sustentabilidade. Nós temos um projeto belíssimo, que é o Manaus Sustentável. No nosso governo, lixo é riqueza. Lixo é riqueza. Para, com isso, darmos uma outra cara à nossa cidade. E eu peço de você essa oportunidade. Conheça nossos trabalhos nas redes sociais e eu agradeço a oportunidade, Vitor. Candidato, muito obrigado por aceitar nosso convite. Band Eleições 2024, a você de casa, uma boa noite. Obrigado pela audiência. Essa e outras entrevistas você confere no YouTube da Band Amazonas e também nas redes sociais. Boa noite.